Fala, minha galera! Galera, seja bem-vindo a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Hoje, dando continuidade ao nosso material relacionado a trabalho em altura, vídeo de número 2, e traremos para vocês os seguintes temas: riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura, medidas de prevenção e controle, sistemas, equipamentos, procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, bem como seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. O trabalho em altura envolve diversos riscos, galera. Não somente a queda, mas diversos, como choque elétrico, riscos derivados de trabalho em espaços confinados, dentre muitos outros que irão variar de acordo com a ocupação. O trabalho em altura é responsável por inúmeros acidentes aí no nosso país, e especialmente em locais que a segurança de trabalho não é tão ali priorizada, né? Vamos dizer assim, no clima organizacional. A gente sabe, galera, que existem empresas sérias e existem empresas que não são tão sérias. E uma das características de uma empresa séria é ela cuidar do seu material humano, que são as pessoas. E uma das formas de se mostrar isso é proporcionando para os trabalhadores a segurança no trabalho. Então, essas atividades exigem equipamentos apropriados e também uma equipe treinada. Nós aqui da Segvita elencamos alguns riscos adicionais, incluindo os riscos relativos a trabalhos com máquinas e equipamentos. São aqueles riscos mecânicos que envolvem máquinas e equipamentos, riscos elétricos, riscos de corte e solda, riscos relacionados à existência de líquidos, gases, vapores, fumos metálicos e fumaças, riscos de soterramento, bem como o risco de temperaturas muito altas ou extremas. Galera, abrindo um parêntese para fumo metálico. O que é um fumo metálico? É aquela fumaça que sai da solda quando o soldador está fazendo ali a fusão do ferro com a solda, sai aquele fumo, aquela fumaça. Aquilo ali é fumo metálico, altamente tóxico, diga de passagem, aí para o trabalhador. Vamos mostrar alguns pontos importantes, mas comumente ignorados quando se trata de trabalho em altura. Um exemplo disso daí é não considerar os riscos indiretos relacionados ao trabalho em altura. Galera, o que seria um risco indireto relacionado ao trabalho em altura? Eu vou trazer como exemplo aqui a vocês uma obra, e lá temos um predeiro fazendo o revestimento externo da fachada, lá no 20º pavimento, vamos colocar assim. Então, embaixo chegou um carregamento de bloco, e ali eu vou ter alguns serventes fazendo ali o descarregamento daquele caminhão, pegando os blocos na porta da obra, trazendo para dentro da edificação, lá embaixo. E em cima está o predeiro. Então, esses trabalhadores que estão embaixo, pegando aquele bloco e levando para dentro da obra, aqueles estão envolvidos indiretamente no trabalho em altura. E esses precisam ter o conhecimento básico do trabalho em altura para poder saber se comportar naquela situação, até para ganhar uma visão de ambiente. Então, o cara que tem um curso de NR35, mesmo ele não trabalhando nas alturas, ele, quando faz o curso, ele tem uma visão crítica do ambiente ao seu redor. Ele sabe que ele não está trabalhando na altura, que não existe a possibilidade dele cair, mas existe a possibilidade de lá de cima no andaime, onde esse predeiro está, cair um balde de concreto, cair ali um sarrafo, cair um martelo, um saco de prego. Então tudo isso aí pode acontecer caso esses trabalhadores estejam debaixo desse predeiro ali que está lá em cima fazendo as suas atividades. Então isso aí é um exemplo comum de riscos indiretos relacionados ao trabalho em altura. Pessoal, a NR35 estende o conceito de garantia de segurança e saúde para todos os trabalhadores. Isso inclui aqueles que não estão envolvidos diretamente com o trabalho em altura, conforme eu falei agora nesse exemplo. Portanto,
É preciso que o planejamento considere todos os potenciais envolvidos no acidente. Então, o trabalho em altura logo tem que ser planejado. E dentro desse planejamento tem que estar ali essas visões que eu acabei de citar aqui. A NR35 também ela exige que as atividades de acesso e saída do trabalhador ao local onde será realizada a atividade também seja contemplada. Olha só, além de no planejamento ter que estar constando ali o ferramental que vai ser utilizado para executar aquela atividade em altura, os EPIs, os EPCs, que envolve também a sinalização com placas, avisando. Eu tenho também que contemplar nesse planejamento, né, os acessos a atividades, aquele acesso de entrada e saída do trabalhador. Então, no trabalho em altura, essas questões têm que ser elencadas lá dentro do projeto. É por isso que é importante a gente estar acompanhando aqui esses materiais da Segvita, porque aqui a gente traz situações que a norma às vezes fica lá empedrada. E para interpretar aquilo ali dá trabalho. Então a Segvita vem aqui quebrar as informações que estão dentro da norma para que possamos entender. Outra problemática ali que às vezes é deixada de lado quando se trata de trabalho em altura. Deixar de considerar a segurança para trabalhos realizados em altura inferior a 2 metros. Galera, trabalho em altura é o realizado em alturas a partir de 2 metros do nível inferior. Isso foi falado no vídeo 1. Porém, a NR35 ela recomenda realizar uma análise prévia de todos os procedimentos a serem realizados em canteiro. Logo, mesmo trabalhos realizados abaixo de 2 metros de altura estão sujeitos ao estabelecimento de medidas de proteção e segurança. Isso inclui a comunicação ao trabalhador sobre os riscos envolvidos na atividade. Então, lá naquele curso, lá naquele treinamento, né, logo nessa observação, mesmo os trabalhos realizados abaixo de 2 metros, tem que ser considerada essa situação e essas informações têm que ser passadas para o trabalhador. Isso também é um perigo. A análise deve ser feita no local de trabalho e com participação do superior do SESMIT, que está lá na letra da NR4, e também a participação de todos os trabalhadores. A reunião contempla a ordem de serviço, os procedimentos de trabalho, as instruções de segurança, os equipamentos, acessórios e ferramentas. Então, isso aí é chamado aqui, galera, de DDS, Diálogo Diário de Segurança. Isso aí é diariamente, antes de iniciar as atividades, a gente tem que estar trazendo ali questões do dia anterior, questões de um acidente que repercutiu em uma outra obra, a gente tem que estar citando ali para deixar nossas barbas de molho, para evitar acidente no nosso ambiente. Então, deixar de fazer esse diálogo é um perigo. A NR35 prevê a atualização dos procedimentos estabelecidos pelos responsáveis pela segurança e saúde. Isso ocorre sempre que os novos riscos ou soluções forem identificados. O trabalhador deve ser atualizado e treinado quando isso acontecer. Galera, toda a atualização dos riscos, dos procedimentos, do ambiente de trabalho, ela deve ser ali passada para o trabalhador em forma de atualização. E muitas vezes essa atualização envolve até um novo treinamento. Então isso também é importante. Deixar de organizar e arquivar a documentação prevista pela NR35. Galera, a norma prevê o desenvolvimento, organização e arquivamento dos seguintes documentos que devem ficar na disposição da fiscalização por pelo menos 25 anos. 25 anos. Olha só, sempre análise de risco, permissão de trabalho. Beleza? Em algumas organizações, essa análise de risco é chamada de APR, análise preliminar de risco. É a mesma coisa.
Se existente, eu tenho que ter ali certificados de treinamento, procedimento operacional, plano de emergência da empresa, o próprio ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, registro das inspeções de EPI, acessórios, ancoragens. Esses devem ser os de aquisição e os de recusa, também tem que estar lá. Beleza, galera? Então, isso é importante, galera. Prever o desenvolvimento, organização e arquivamento desses documentos é importante, inclusive para questões de fiscalização. E esses documentos, repito, devem ficar arquivados por pelo menos 25 anos. Não proporcionar ao trabalhador o direito de recusa. Pessoal, está previsto na nova NR1, que trata de disposições gerais, o direito de recusa por parte do trabalhador que se sentir inseguro com relação ali à tarefa de risco. Esse direito é assegurado ao trabalhador que se sentir em risco ou que perceber um colega ali sobre o risco de acidente iminente. Então é importante a gente estar lembrando dessas questões. O direito de recusa é para quando o trabalhador vê que a situação é perigosa e que esse risco é grave e também é iminente, que pode acontecer a qualquer momento. Então ele pode atuar em sua própria defesa ou na defesa de outro. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido a treinamento e autorizado, aquele trabalhador capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar a atividade. Quanto à avaliação do estado de saúde dos trabalhadores capacitados e autorizados para trabalhar nas alturas, a empresa deve garantir que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes inerentes do programa de controle médico e saúde ocupacional, o PCMSO, que versa sobre a NR7, devendo estar nele consignados esses exames, entendeu? Essa sistemática. A avaliação deve ser efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação, que seja realizado exames médicos voltado ali às patologias que poderão originar o mal súbito e a queda de altura, considerando também fatores psicossociais. Galera, aqui eu abro um parêntese para fatores psicossociais, tá lá na letra da NR35. O que é um fator psicossocial? Dando um exemplo rapidinho para vocês aqui. O trabalhador está numa empresa e está 3 meses sem receber o salário. Então esse cara começa a dar baque nas coisas, né? Existe uma ciência que trata sobre isso. E isso, quando o homem está descontente com o trabalho, ele tem que dar baque nas coisas, quebrar as coisas. A mulher tende a se restringir socialmente falando e tende a chorar. O homem tem de dar baque nas coisas, desvalorizar a própria vida. Fatores psicossociais. O cara sai de dentro de casa e deixa a mãe doente lá com a febre altíssima. Fatores psicossociais. Esse cara não vai estar bem trabalhando. E voltando para aquele exemplo do cara que está 3 meses sem receber. Então, quando o salário atrasa um dia, não se pensa em outra coisa senão no salário atrasado. Quem dirá os 3 meses? Então, o cara não vai trabalhar bem. Então já houve situações, relatos de fiscalizações do trabalho, do cara estar trabalhando no 8º pavimento e o fiscal chegar e falar, e aí rapaz, o trabalho tá sério aí, né, perigoso. Eu sei, doutor, que o trabalho tá perigoso, que eu tenho que estar com cinto e tudo mais, mas do que adianta você estar com todo esse aparato e eu estar 3 meses sem receber e minha família passando fome dentro de casa? Então, olha só, o cara não estava mais preocupado com a vida dele, ele estava preocupado em não estar conseguindo levar comida para dentro de casa. Fatores psicossociais. Eu posso passar aqui o dia todo falando só sobre exemplo de fatores psicossociais, porém não farei isso. Isso aí é só para você ter certeza e saber que a NR35 ela também, além de envolver as questões de exames médicos no trato do trabalhador, aquelas patologias que podem originar decorrente daquela atividade que ele exerce, daquele produto químico que ele manipula,
entendeu? Do próprio mal súbito que pode ocorrer devido à falta de alimentação, devido à insolação, devido a algum problema, qualquer outro que o trabalhador possa ter, ela também traz questões relacionadas a fatores psicossociais. Beleza? Outra questão que é importante a gente estar sempre analisando aqui é a aptidão para o trabalho, é a aptidão para trabalhos em alturas, que deve estar consignada no estado de saúde ocupacional do trabalhador. O trabalhador está apto para trabalhar em altura, quem vai dizer isso é o médico do trabalho, galera. Não é o técnico em segurança, não é o dono da empresa, é o profissional qualificado da área. Nesse caso em questão, é o médico do trabalho. É ele que vai dizer, no ASO, se o trabalhador está apto ou inapto para executar atividade em trabalho em altura. O local em que os serviços serão executados e seu entorno também é importante. O estabelecimento de sistema de ponto de ancoragem, as condições meteorológicas adversas. Você vai trabalhar lá com ventos acima de 40 km por hora no 20º pavimento, é perigoso. E aí? Entendeu? Dentre outras situações que eu poderia estar contando aqui para vocês. O objetivo desse sistema, minha galera, segundo o anexo 2 da NR35, são retenção de quedas, restrição de movimentação, posicionamento no trabalho e o acesso por corda. Está lá no anexo 2 da NR35. Os dispositivos de ancoragem devem atender a requisitos como possuir certificação, ser fabricado em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes ou ser projetado por profissional legalmente habilitado. Além disso, sistema de ancoragem deve ser instalado por trabalhadores capacitados e ser submetido à inspeção inicial e periódica. Alguns exemplos aí de equipamentos que devem ser combinados e compatíveis para cada risco e necessário para um trabalho em altura seguro. Por exemplo, cinto de segurança para trabalho suspenso, talabarte para posicionamento, talabarte simples com absorvedor de energia, talabarte tipo Y duplo com absorvedor de energia, trava-quedas retrátil, linha de vida vertical e mosquetões e ganchos de ancoragem. São exemplos de equipamentos ali que devem ser combinados ali para cada tipo de risco, cada atividade que você vai estar executando. Tivemos também aqui o cuidado de trazer para vocês os equipamentos, né, de proteção individual para o trabalho em altura. Então, EPIs obrigatórios para trabalho em alturas. Cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte simples, talabarte tipo Y, talabarte ajustável, aquele de posicionamento, o próprio trava-queda, o capacete com jugular, botina de segurança, óculos de segurança e também a luva de segurança. Esses são alguns exemplos de equipamento de proteção individual que você vai precisar estar utilizando ali no trabalho em altura. Seleção, inspeção, conservação, limitação de uso. Galera, aqui nós trouxemos para vocês algumas dicas. E aqui eu logo abro o verbo. Pessoal, antes mesmo de se pensar em trabalhar em altura ali, né, antes mesmo de se comprar o EPI, melhor falando, para trabalhar na altura, devemos tentar ao máximo eliminar esse risco. Então, olha só, alguns exemplos. A tarefa poderia deixar de ser realizada em altura? Essa tarefa poderia deixar de ser realizada? A própria NR35, ela trata de trabalho em altura, mas ela mesmo já fala, se for possível você evitar o trabalho em altura, melhor ainda. Tem como você pegar esse serviço que está sendo feito lá em cima e executar aqui embaixo? Então evite trabalho em altura. Então olha só, antes de comprar o EPI, é bom já observar essas questões. A tarefa pode deixar de ser realizada? A tarefa pode ser realizada a menos de 2 metros de altura? Ao invés do trabalhador subir o objeto, não poderia descê-lo? O local não poderia ser isolado a ponto de eliminar o risco de queda? Então, por exemplo, ali, cercar o local de trabalho com grades?
Então, olha só, aquela periferia, né? A gente chama a extremidade de uma edificação de periferia. Tinha como eu cercar aquela periferia de cima a baixo com grades para evitar o risco da queda? Então, são providências que a gente pode estar tomando que não precisa nem estar utilizando um EPI. Não é isso? Se eu tenho um local alto, consideravelmente acima de 2 metros de altura, e tiver como eu cercar com grade aquele local para o trabalhador não cair, eu eliminei o risco da queda. Automaticamente eu vou eliminar aquele talabaste, eu vou eliminar aquele cinto de segurança. Olha só, não é melhor? E vou ter o trabalhador trabalhando com mais segurança. Então, são situações que antes de comprar o EPI a gente tem que estar avaliando. Caso não seja possível, a gente vai trabalhar com os EPIs. Treine o trabalhador em uma instituição confiável, galera, que emita certificado de acordo com a NR35. Pessoal, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, em todo local, você vai ter uma empresa boa, uma empresa mais ou menos e outra que a gente prefere nem comentar. Então, treine o trabalhador em uma instituição confiável e que emita o certificado de acordo com a NR35. E aqui eu abro logo um parêntese. A Segvita, ela está qualificada para estar ministrando esses cursos aí. Entende? Então nós aqui temos a liberdade de falar para vocês. Treine o trabalhador em uma instituição confiável e que consiga emitir o certificado ali de acordo com a NR35. 2. Escolha o EPI para trabalho em altura adequado à situação. Então não é para você comprar o mais barato ou o mais caro. Você vai comprar aquele que é adequado para aquela situação. 3. Compre o EPI para trabalho em altura que tenha CA válido, que foi emitido pelo Ministério do Trabalho. Galera, a gente sabe que o Ministério do Trabalho agora não existe. Hoje virou uma pasta, não é isso? Que você vai ter ali agora agregado ao Ministério da Economia. Virou uma secretaria especial, mas a emissão do CA continua sendo emitida por essa secretaria. Mudou o nome, não existe mais o Ministério do Trabalho, virou uma pasta. Porém, essas exigências, essas atribuições continuam lá na Secretaria Especial do Trabalho. Beleza? Então, compre o EPI com o certificado válido. Beleza? 4. Garanta sempre que o EPI esteja em boas condições e dentro da validade. E a quinta situação, galera, é para você ter ali instalado no local de trabalho os devidos dispositivos de ancoragem. Então, o dispositivo de ancoragem para se trabalhar já deve estar lá. Vou dar um exemplo aqui, um shopping. Né? Um shopping. Então, lá na época que foi construído, o engenheiro lá no projeto, ele já tem que botar lá os pontos possíveis de ancoragem para um serviço de limpeza de teto, para fazer uma manutenção de uma telha quebrada, de uma barra de ferro que já está ali oxidada. Então, esses pontos de ancoragem vai servir de ancoragem para a gente estar botando ali cabos de aço para os trabalhadores trabalhar em altura, porque o pé direito de um shopping é muito alto. Então, limpezas, né, aquele serviço que o pessoal faz de zelar, né, a estrutura, também a gente tem que ter esses pontos de ancoragem pré-estabelecidos já no projeto, para quando forem executadas as atividades de limpeza, manutenção, a gente já tem onde ancorar ali o cinto do trabalhador. Uma outra observação importante, galera, é a conservação e higienização desses equipamentos. Respeite os prazos de validade do EPI, galera. Armazene-o adequadamente, mantenha-o limpo. Não exponha demasiadamente ao sol, guarde-o na sombra. Não exponha demasiadamente à umidade, guarde-o no seco. Evite contato com produtos químicos e inspecione sempre o equipamento antes do uso. Em caso de dúvida, não o use, porque pode gerar um acidente.
Galera, eu vou ficando por aqui. Esse é o material oferecido pela Segvita, Segurança, Vida e Trabalho. No próximo vídeo, no vídeo de número 3, estaremos tratando com vocês aqui sobre acidentes típicos em trabalho em altura, condutas e situações de emergências e primeiros socorros, o próprio resgate, responsabilidades para liberação, procedimentos de subida e descida e material suspenso, bem como os sistemas de ancoragem. Forte abraço do seu amigo e até a próxima.